lo que trato de decir, la violencia inclusive de los medios de comunicación, es decir, donde hay una violencia de una brutalidad, de silenciamiento y de determinación inclusive de qué va a suceder en el tema de quién va a ganar, es decir, donde inclusive se puede ver hasta fraudes ya determinados, quizás ya no en el término de aumentar votos o meter boletas, pero en el término, en la forma de ir determinando cómo vamos a votar o qué debemos votar en todo el discurso comunicativo. Mi pregunta, y ya me detengo porque al rato tal vez voy a entrar en el tema de cómo analizo yo el tema de la violencia. Insisto, los datos para mí son de una importancia central, no es desprestigiar los datos y lo empírico, pero sí tratar de analizar lo cualitativo, las formas cualitativas en lugar de lo cuantitativo. Y aquí mi pregunta es, ¿cómo resisten los mapuches y estos grupos ligados a esa violencia? Bueno, mencionaste 90% de pérdida de su territorio. Bueno, también podríamos decir físicamente el pueblo mismo corporalmente fue prácticamente desaparecido. Digo, si vemos los puntitos de donde quedan mapuches, su lengua, sus tradiciones, ¿cuáles serían las formas de resistencia de estos grupos? En México tenemos los indígenas zapatistas, que por cierto de repente desaparecen porque están silenciosos, pero hay formas de resistencia. ¿Cuáles serían las formas de resistencia a esta violencia? Están pidiendo más policía, están pidiendo más estas institucionalidades, están pidiendo más democracia, o cuáles serían las formas de... Bueno, la respuesta es compleja porque dentro del pueblo mapuche, aunque usted bien ve puntitos dentro de ese territorio, mapuche hay harto, ha sobrevivido harto, a pesar de la desterritorialización y de la usurpación del territorio. Las formas de resistencia son diversas, pero lo que se pide de forma prácticamente unificada es autonomía. Autonomía. Y la resistencia, bueno, la militarización en los sectores donde hay mapuche, los puntos que usted ve, es grotesca, no conozco un paralelo dentro de este país, por lo menos este territorio definido como país, como Chile, no hay otro paralelo, la militarización es altísima, la cantidad de presos mapuche es altísima, hay cárceles en la octava y la novena región donde abundan los presos. De hecho, ahora estamos frente a una huelga de hambre de un preso mapuche que viene del Puelmapu, que es del lado argentino, y estaba acá resistiendo en un río donde van a poner otra hidroeléctrica que es más al sur de donde nosotros estamos estudiando, y está en huelga de hambre. Las huelgas de hambre son prácticamente todos los años, y no una cuestión antojadiza, sino que porque viene la militarización y lleva una recogida de presos. Pero las resistencias han sido históricas, el pueblo mapuche a pesar de esos puntos no desaparece, y creo que es muy difícil que desaparezca. La recuperación de la tradición y de la cultura se está dando, si lo definimos así, se está dando de forma vertiginosa en los centros urbanos, como por ejemplo en Concepción, que es de donde nosotros estamos en la Universidad de Concepción. Los mismos estudiantes mapuches van a estudiar, pero se devuelven a sus comunidades. Y eso es una práctica nueva. Esa es una práctica que podemos identificar como resistencia también. Otra forma es la resistencia directa. Al igual que otros pueblos originarios, la resistencia también se hace a través de la defensa de los pueblos. Defenderse lisa y llanamente. Es importante señalar que de alguna manera el Estado chileno se ha preocupado especialmente de reprimir al pueblo mapuche, creando estrategias particulares para ellos. Entonces, es indispensable que el pueblo en sí mismo sea capaz de poder resistir a esas nuevas formas de represión que ha creado el Estado chileno. Como bien decía mi compañera, hay policías, carabineros especialistas que van allá, no sé, hay pueblos muy pequeños, comunidades muy chiquititas que tienen una cantidad de policía muy grande, 1 a 1 por ejemplo, no sé, entonces de alguna manera el pueblo mapuche se ha tenido que rearticular para poder resistir de nuevas formas, las nuevas formas de represión que ha creado exclusivamente para ellos el Estado chileno. Y políticamente también ha ido avanzando, se han visto formas distintas también como respuesta a las formas distintas del Estado chileno. O sea, antes eran solamente carabineros, que es la policía, hoy también los organismos de inteligencia, también comandos organizados de los mismos latifundistas,
como el Comando Hernán Trizano, que opera en la 8ª región y todo el mundo lo conoce y lo sabe, pero también es oculto por los medios de comunicación. Entonces también en función de eso se está rearticulando el movimiento mapuche como movimiento político y está generando nuevas respuestas. Y esto ha sido muy dinámico también. O sea, yo creo que incluso dentro del ejercicio de la violencia del Estado hacia el pueblo mapuche, habría que considerar que la diferenciación entre mapuches y chilenos es una ficción, porque el pueblo chileno hasta 1907 habla mapudungún, se atiende con las machis, juega al palín, baila burrún, y etcétera, etcétera, etcétera. Y es decir, el castellano es una imposición, y si a los que son extranjeros les llama la atención nuestro acento, es porque nosotros hablamos castellano con acento mapuche. Y tenemos, y lo que algunas personas llaman modismo, son palabras que están en mapudungún, no son modismos, la mayoría no todos son modismos. Por ejemplo, la palabra poto, que todo el mundo le causa de risa, eso está en mapudungún, o pichintún, o roquín, un montón de palabras están en mapudungún, que es una mezcla. Es una cotidianidad para nosotros hablar con ese. ¿Tú querías hacer una pregunta? Hola, mi nombre es Vanessa, soy brasileña, voy a intentar hablar en español. Mi pregunta es en la misma dirección de lo que hizo él. Me gustaría saber porque, bueno, en Brasil una forma de resistencia hoy en el ámbito del derecho, ¿no?, de la institucionalidad, es justamente de buscar la demarcación de territorios indígenas, ¿no? En el caso indígena, pero no solo indígena, territorios indígenas, reservas extractivistas también ahí como para las poblaciones tradicionales, donde entra un montón de categorías distintas, como pescadores o ribeirinhos o muchas otras, y también para los grupos quilombolas como afrodescendientes, y ahí se buscan esta demarcación de territorio. Y acá me gustaría saber si hay esta posibilidad, si hay esta lucha también en el ámbito del derecho, ¿no? Ahí en institucional. Sí, también es uno de los frentes de lucha, la demarcación territorial y también a través de lo judicial, o sea, del derecho mismo. Pero se está muy atrasado, si lo podemos decir así, con otros países de Latinoamérica. Acá en Chile solamente están las reducciones o las llamadas reducciones indígenas o comunidades, indistintamente también se les llama de forma coloquial, pero no existe una demarcación territorial clara. Eso no está así. Se reconoce simbólicamente por una cuestión de años que del Biobío hacia allá es mapuche, pero también eso, bueno, eso es posterior también, no es como bien explicaba el compañero ahí, decía que de 1907 se produce esta recogida del Biobío hacia allá también, que es a través del proceso de la pacificación de la Araucanía por este lado de la cordillera y por el otro lado de la cordillera la campaña del desierto. Entonces esa demarcación territorial es la que quedó en el imaginario social de esta configuración chileno-mapuche. Igual tenemos que considerar que, como yo decía antes, el Estado chileno ha creado mecanismos de represión, por lo tanto no está dispuesto en su sistema o su institucionalidad a que se reconozca al pueblo mapuche como una nación distinta. Chile no tiene esa consideración, no es una posibilidad, igual el Estado chileno. Bueno, me agradecemos mucho, lamentablemente estamos muy Gracias, disculpen. Bueno, bom dia a todos. Eu vou falar em português, eu não sei falar espanhol. Esse trabalho, então, Bom, meu nome é Mariana, eu faço doutorado em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esse trabalho, na verdade, são os resultados da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em fevereiro desse ano na PUC do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em Ciências Criminais. Então, o título do trabalho é Segurança Pública para quê e para quem? Uma análise da implementação do PRONASSE em 2 cidades gaúchas, Canoas e Porto Alegre. O PRONASSE é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania do Brasil. Bom, ficou horrível em PPT, no PDF estava melhor, mas enfim. Bom, então, programa de pesquisa. Como os beneficiários do PRONASSE, então, perceberam a implementação dos programas Mulheres da Paz e Proteja nos seus cotidianos e nos seus territórios e quais os efeitos essas ações produziram nas comunidades. A ideia do trabalho, inicialmente, era ver como é que o programa estava sendo implementado, entrevistar gestores, as próprias comunidades, só que quando eu fui a campo, eu percebi que, na verdade, o meu interesse era saber como é que as pessoas que estavam vivendo nessas comunidades estavam percebendo esses programas.
porque os gestores já não me interessavam mais, porque todos tinham a mesma lógica de que estava funcionando, etc. Então eu resolvi perguntar para os beneficiários diretos, que foi como eu chamei essas pessoas. Então, os objetivos do trabalho, então, era analisar as consequências da globalização no agravamento da seletividade do sistema penal, sobretudo para a construção da agenda de segurança pública, entender o surgimento e a manutenção da criminalização da pobreza na América Latina, em especial no Brasil, considerando que a produção e a reprodução das desigualdades sociais originam e continuam a originar zonas marginalizadas mais vulneráveis ao crime, zonas essas que eu estudei, uma na cidade de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, e outra na cidade de Canoas, que é na região metropolitana. Também compreender como a segurança pública vem sendo tratada no Estado brasileiro desde a ditadura militar e também averiguar a realidade empírica, então, dessas duas comunidades com altos índices de criminalidade, onde foram implementados esses programas. Para poder compreender, então, como esses beneficiários estavam percebendo esses programas de segurança pública nos seus cotidianos e nos seus territórios. Bom, então, referencial teórico. Só assim um resumo de tudo que eu estudei a partir das referências. Então, como se sabe que a globalização então agravou a seletividade do sistema de justiça criminal, com a continuação de políticas de higienização e efetivação de cordões sanitários envoltos às classes consideradas perigosas, e ainda como o surgimento da desigualdade social, econômica e cultural na América Latina, que fazem parte de todo um processo histórico, influenciou até o final do século XX e início do século XXI a elaboração de políticas na área da segurança pública que visavam, em resumo, manter a criminalização da pobreza. Também foi importante analisar as causas e as consequências da crescente criminalidade urbana e das políticas de segurança pública, a partir da bibliografia latino-americana e brasileira, para que pudéssemos compreender como a segurança pública era tratada e como o rompimento de certos paradigmas foram importantes para o início da mudança cultural nessa área no Brasil. Então, quanto ao exame das causas históricas para a construção de uma agenda de segurança pública, a gente percebeu que a ditadura militar poderia ser um ponto de partida para o estudo das políticas públicas de segurança no Brasil contemporâneo, muito embora naquela época se falasse em segurança nacional e não em segurança pública, mas foi um recorte teórico que foi necessário para poder ir até o final do estudo. Então, o autoritarismo impregnado no país tratava de um inimigo que poderia ser encontrado em qualquer lugar, e nesse sentido, durante o período de 64 a 85, que foi a ditadura brasileira, foi implementada a doutrina de segurança nacional, foram feitos investimentos na Escola Superior de Guerra e foram combatidas qualquer força que fossem contrárias ao regime. Então, a segurança pública era implementada naquele momento para defender o Estado e não a sociedade. E a polícia militar passou a ser a força ostensiva e estava nas ruas combatendo os perigos que poderiam derrubar aquele regime. A herança, então, deixada pelo regime militar foi fundamental, ainda que negativa, já que influenciou a manutenção de uma política militarizada que foi, por muito tempo, considerado o agente mais importante da segurança pública. Esse legado todo afetou os primeiros planos de segurança no nosso país já democratizado e ainda, mesmo no final dessa primeira década do século XXI, influenciam as novas propostas de política de prevenção ao crescimento da violência urbana no país. Então, a segurança pública ela vai entrar na agenda governamental brasileira no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, trazendo alguns avanços, mesmo que não tratados de maneira eficaz, como a prevenção e a municipalização da segurança pública. O professor Sérgio Adorno, da Universidade de São Paulo, ele vai dizer que isso já foi um avanço, mesmo que de maneira tímida, assim, colocar a prevenção e a municipalização nesse primeiro plano nacional. O Luiz Eduardo Soares, que é um professor do Rio de Janeiro, ele vai dizer que não trouxe avanço nenhum. Então, também as pessoas que estudam essa área também não têm assim, uma visão única sobre isso. Então, esse plano nacional ele acaba admitindo o fracasso das políticas tradicionais de enfrentamento à violência urbana no país e fez com que o assunto não saísse mais do primeiro plano da agenda dos governos. Então, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, sempre a segurança pública vai estar no primeiro plano dos governos federais. Bom, então a prevenção, juntamente com a união entre os entes federados, se mostra mais eficiente que a repressão no enfrentamento da criminalidade urbana, já que se argumenta no sentido de falência do sistema de justiça criminal tradicional, que é só a repressão como forma de combater a criminalidade urbana. Então, o PRONASSE, que é esse programa nacional, ele coloca em prática essa inovação, que é a união entre os entes federados, governo federal, estados e municípios, e prevenção. Então, também existem críticas ao PRONASSE, como a territorialização de alguns espaços, a lógica de excluir, aplicar programas de segurança pública só em determinados espaços, para daí incluir essas pessoas da sociedade civil incluída,
E também a crítica de que quando esses sujeitos, partindo mais ou menos do referencial do Foucault, quando ele fala de governamentalidade, de que esses sujeitos, na verdade, essas pessoas que moram nesses territórios, elas estão sendo usadas como objetos de mudança, elas não estão participando junto como sujeitos ativos dessas mudanças. Aqui são duas fotos que não dá para enxergar, mas lá em cima é a rua de 3 mulheres da paz com as quais eu conversei em Porto Alegre, e aqui embaixo é a foto da frente da casa dela, que não tem saneamento básico, não tem nada. E é uma zona bem central da cidade de Porto Alegre, muito próxima a 2 bairros que são de classe média alta, que é o bairro Bela Vista e o bairro Petrópolis. É 5 minutos de carro desse lugar. Bom, aqui eu vou apresentar um pouco, então, das falas dos interlocutores, para vocês verem, enfim, o que eu encontrei, então, como resultado. Então, o processo de territorialização tem um significado político, na visão do Milton Santos, né, que daí eu acabei utilizando, e dentro desses territórios podem ser criados 2 tipos de espaço, os dos que mandam e os dos que obedecem. A lógica de entrada nas comunidades se deu através da Secretaria de Segurança Pública e não através de outras secretarias, com a implementação de outras políticas públicas que poderiam mudar verdadeiramente a realidade desses locais, como foi o caso de Porto Alegre, isso mais ou menos na mesma crítica que o professor Nilo Batista da UERJ faz em relação às UPPs na cidade do Rio de Janeiro. Em relação a isso, dessa territorialização, aqui estão algumas falas das pessoas que eu entrevistei. MP é Mulher da Paz, que é um dos programas, e P é Protejo. Aqui a Adriana, que é uma mulher da paz, ela vai dizer que eles quiseram enfatizar o território de paz, mas era um território de guerra. Mulheres da paz são mulheres de guerra, de luta, de sofrimento. É estranho, eu acho que tinha que unificar segurança, educação, saúde, ela vai continuar. A Vanessa é uma menina de 15 anos, os nomes são todos fictícios, tá? Eu mudei. Bom, ela vai dizer que território da paz, nós não temos territórios de paz, é de guerra. Todo mundo vem pra cá e atira lixo, porque é uma zona muito suja, muito pobre, não tem saneamento básico. Isso tudo em Porto Alegre. Em Canoas é um pouco diferente. A Nair, por exemplo, que é uma mulher da paz, ela vai dizer que não adianta só a polícia estar na rua, porque a polícia sozinha não resolve. Porque se a polícia sozinha resolvesse, ela já tinha resolvido há muito tempo. É um conjunto de ações. A Dayana, que é uma menina do Protejo, ela vai ver de uma maneira totalmente diferente esses projetos. Ela vai dizer que veio tudo, porque antes, por exemplo, a iluminação era uma porcaria. E agora não. Agora tu vê eles sempre trocando a iluminação lá desse bairro, que é o Guajuviras, em Canoas. Eles vivem fazendo vistoria, etc. Então, em relação à regulação da vida cotidiana, foi percebida principalmente isso no território de Porto Alegre. Então, as políticas públicas de segurança permitiram o exercício de poder sobre essas populações. A Adriana, de novo, mulher da paz de Porto Alegre, ela diz que a gente ia lá caminhar, a gente caminha muito, a gente sua muito. A gente vai nos locais lá, a gente mete a cara, a gente dá a cara que tapa, entendeu? De novo ela, vai na casa do fulano, do ciclano, a gente era, como se fala, que nem posto de saúde, a gente estava ali na linha de frente. Qualquer coisa que a gente via de errado era a gente que resolvia. Não era o governo federal, estadual, municipal, éramos nós, os moradores da Bom Jesus. A Vanessa, que é uma menina do Protejo, vai dizer aonde a gente batalhou, se esforçou, o que que deu? Não deu em nada. E a Joanita, que é uma mulher da paz de Canoas, que é outra cidade, vai dizer que o negócio é vestir a camiseta e fazer acontecer. Então, no fim das contas, nem deu para comparar as duas cidades, então eu acabei fazendo um estudo sobre as duas em separado. A Amanda, que é uma menina tem 14 anos, que participava do Protejo em Porto Alegre, ela vai dizer como resultado, né, o que ela percebeu desses programas lá. Que tá uma merda. Pra mim é uma merda e pra mim é Amanda. Eu comecei a fazer o curso achando que, né, eu ia poder ver coisas novas e no fim das contas ela nem recebia a bolsa, não acontecia nada. O Cláudio, que também é um menino de Porto Alegre, com o qual eu conversei, ele vai dizer, porque não muda, né, professor? Eu acho que eles estão me usando para ver qual é que é a do bairro, porque eles estão só preocupados no trabalho deles. Eles são os monitores desse programa, né, do governo federal. O Matheus e a Dayana em Canoas têm uma percepção muito diferente. O Matheus vai dizer, depois da implementação do território de paz mudou muito. Aqui foi onde eu aprendi muito, todas essas questões de política, de sociedade, de como lidar com elas, com ideias diferentes. A Dayana vai dizer, a estrutura muda totalmente, não existia área de pra cima, até tinha, mas era tudo quebrado. Arrumaram lá embaixo, arrumaram aqui. Eles ainda estão arrumando, estão em reformas. Isso eu acho muito bom, vejo mudanças, é positivo.
A Daiane e o Matheus, eles foram adolescentes que começaram no Protege e hoje eles são monitores do Protege nessa cidade. Então, realmente, para eles mudou bastante. Em relação ao que foi percebido assim, como resultado, tem disponível a dissertação se vocês quiserem ver depois. Então, em Porto Alegre, a falta de continuidade no enfrentamento da burocracia de maneira efetiva fizeram com que a população do bairro visse tais projetos como mais do mesmo. Falta de comprometimento do poder público foi então expressiva e os projetos, além de demorarem 2 anos para serem implementados, foram finalizados apenas com 1 ano de experiência. Isso em Porto Alegre, na Bom Jesus. Em Canoas, o investimento e a responsabilidade do poder público fizeram com que as pessoas diretamente envolvidas nos programas vissem diferenças em diversos aspectos. Não foram apenas implementadas políticas de segurança pública, mas, sobretudo, políticas sociais. Então, só para finalizar, assim, o que a equipe se achou no final da pesquisa, daí tem todo referencial aqui dentro, nessa última lâmina, que é: então, a territorialização de certas zonas perigosas faz com que a estigmatização e o controle social nesses lugares aumente. Isso porque as pessoas que moravam nos territórios falavam: eu não gosto de ser chamada, eu não gosto de ir num lugar e dizer que eu moro no território de paz, porque eu não quero nem abrir crediário para mim, eu não posso fazer nada. E então, mesmo considerando que esses projetos do PRONASSE possam vir a ser efetivos para o enfrentamento preventivo da violência, como foi no caso de Canoas, questiona-se por que desde que o Brasil se redemocratizou, a gente precisa entrar nessas comunidades vulneráveis com a polícia. Por que a gente não pode entrar com políticas sociais de inclusão que enfrentam as consequências geradas pela globalização, pelo capitalismo, pelo neoliberalismo e pelo fascismo societal, para a gente incluir de uma vez por todas o que o Boaventura chama de sociedade civil estranha e a sociedade civil incluída. Obrigada. E sou doutoranda do Programa de Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, sob a orientação da professora Vitória Espinheira. E o artigo agora apresentado, ele é um recorte da tese de doutoramento. E aí eu descobri, pela primeira vez, que talvez fazer um recorte da tese seja muito mais trabalhoso do que talvez a tese propriamente dita. A tese e, consequentemente, o artigo, ele traz a reflexão sobre o um dos paradoxos da implantação do Estado Democrático de Direito no Brasil. Porque, em que pese na Constituição brasileira, né, que é um marco da implementação do Estado de Direito, ter muito claro sobre quem deve manter a ordem pública, como as 5 polícias do Estado brasileiro, ela não deixa claro em seu texto o que significa ordem pública. Como no cotidiano do trabalho das agências de segurança, deixa-se margem ao poder discricionário do agente de segurança ou policial, eu trato dessa mesma questão nos momentos de confronto entre polícia e manifestantes de movimentos sociais e de ações coletivas. Então, esse é o tema da tese. Na tese, nós damos relevo, então, colocando um pouco na linha da lacuna, as questões de ordem qualitativas. Eu trabalhei com as representações sociais dos agentes de segurança, por conta de uma aproximação como professora em cursos de direitos humanos para praças, soldados e oficiais pelo Ministério Público desde 2008. Então, houve a possibilidade de implementação de grupos focais, inclusive grupos de internet que se mantêm até hoje, e algumas poucas entrevistas. Por favor. Bom, no século XXI, nós vimos que as manifestações, de um modo geral, elas não eram... percebemos que no começo do século XXI, as manifestações começaram a ser tratadas em diferentes partes do mundo, né, de forma violenta por todos os estados. Eu costumo brincar dizendo que o universo, infelizmente, em 2011, resolveu conspirar ao meu favor, quando em todo o mundo, de um modo geral, né, houveram manifestações em espaços públicos e, infelizmente, tanto governos legitimamente ditos democráticos como não democráticos reagiram de forma similar, né, às manifestações em espaço público.
Então, no Brasil, eu fiz um recorte específico, nesse artigo eu faço um recorte específico para um movimento, né, que já é bastante conhecido, denominado Revolta do Buzu, em 2003. Para tanto, eu recorri a, enfim, uma infinidade de autores nacionais, tentei dar uma ampla busca nos autores latino-americanos, inclusive alguns estão aqui na sala, devo, né, fazer referência a professora Ivone Costa, professor José Tavares, e o que nesse momento aqui eu trago apenas algumas citações que lá no texto nós temos isso mais, enfim, mais trabalhado. Pediram para ser bastante rápida. Então, uma das discussões que eu tenho que fazer na tese é sobre o que significado mesmo do Estado Democrático de Direito. E daí eu caio na discussão sobre não Estado Democrático de Direito, que é o que nós discutimos essencialmente para a América Latina e para o Brasil, né? Em que formalmente está implantado um Estado de Direito, mas no cotidiano, nas ações, né, nós obviamente temos uma série de críticas com relação aos direitos de cidadania. E isso, inclusive, acabamos de falar aqui, lembramos, né, o caso das discussões sobre polícia e pacificação e paz com o sumiço, né, de uma pessoa. Então, para essa discussão, eu comecei a introduzir